pessoal, tudo bom? Bem-vindos à parte que nós vamos falar agora sobre a teoria da era humana. Finalmente chegamos nessa parte e eu estou muito feliz que a gente chegou porque é uma teoria autoral. O que é uma teoria autoral? Eu que estou construindo isso e uma das vertentes desse curso é te fazer pensar por si mesmo. Eu acredito que você também pode fazer as suas próprias teorias, criar seus próprios temas, suas próprias teses. Então não deixe de questionar tudo que você está vendo aqui e pensar por si mesmo, né? Será que essa tese faz sentido para mim ou não? O que eu posso mudar dela? Como que eu posso pensar nela diferente? Quando a gente falou na introdução, a gente falou que a gente está vivendo num mundo maluco, um mundo que está evoluindo muito rápido, um mundo muvuca. Não só a gente falou do mundo muvuca, mas a gente falou também das 6 épocas do Ray Kurzweil. E eu não sei se você lembra daquele filme, mas nós estamos passando agora pela 5ª dessas épocas. A 5ª dessas épocas é a fusão entre a inteligência humana e a tecnologia que o homem criou. Mas o que isso quer dizer pra gente? Vou te dar um exemplozinho. Quando você perde o seu celular, o que você fala? Ah, eu perdi o meu telefone celular? Não! Você fala, eu perdi meu celular, como se aquilo ali fosse parte do seu corpo, como se aquilo ali estivesse virando parte de você. E isso é mais ou menos o que muitas ficções científicas dizem de fusão entre humano e máquina, ou seja, ciborgues. E sabia que já existem pessoas que se dizem ciborgues? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Ray Harbison. Esse talvez seja o mais estranho de nossa lista, mas é o primeiro ser humano oficialmente reconhecido como ciborgue. O rapaz teve uma infância bem confusa, pela sua incapacidade de distinguir as cores. Por esse fato, ele tinha dificuldade de aprendizagem e daltonismo. Só aos 11 anos que foi diagnosticado de acromatopsia, doença que lhe permite ver apenas em preto e branco. Em uma conversa com o palestrante Adam, surgiu a ideia de montar o Eierborg. Ele tem um sensor atrás da cabeça que recebe a frequência de luz e transforma elas em frequências sonoras, fazendo que com esse aparelho ele possa distinguir as cores. Incrível, né? Isso é só o começo. A gente está vendo um cara que tem uma coisa que é muito diferente. Será que a gente vai chegar em algum momento que vai entender ou achar que a gente não consegue mais diferenciar humano de máquina? Por isso a minha provocação de novo, será que não é hora da gente focar naquilo que nos diferencia como humanos e sermos cada vez mais humanos? E a primeira parte disso que eu quero tocar é que a gente se diferencia por ser humano porque nós somos parte do todo, nós somos parte de um ecossistema. E eu quero mais uma vez trazer para cá o famoso Rei Leão. Vamos aprender com ele? Oi. Você prometeu! Tá bem. Já vou. É isso. Olhe, Simba. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa! O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu como um novo rei. Tudo isso será meu? Tudo isso. Tudo isso que o sol toca. E aquele lugar escuro lá? Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, Simba. Mas o rei não pode fazer tudo o que quiser. Há muito mais que um rei tem que fazer além de sua vontade. Há muito mais? Simba. Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes. Mas nós não comemos antílopes. Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Pois é, pessoal, do pó viemos e do pó voltaremos. O que nos diferencia de uma planta? O que nos diferencia de outros animais, de outras coisas nesse planeta? Na verdade, somos uma combinação de átomos
E uma planta é uma combinação dos mesmos átomos de uma forma diferente. A gente é feito da mesma coisa. E a gente ainda tem uma responsabilidade um pouco maior porque nós somos seres pensantes. E a gente precisa criar essa responsabilidade. Por ser parte do todo, a gente precisa cuidar desse todo melhor. Eu fiz o curso do Murilo Gun, Reaprendizagem Criativa. E apesar da gente estar falando especificamente naquele curso de criatividade, ele toca num ponto muito importante. Que a gente precisa criar uma parceria com o planeta. A gente precisa ter uma responsabilidade muito maior sobre as coisas que a gente tem aqui. Né? E o que ele quer dizer com isso tudo? Tá na hora da gente criar uma maneira mais positiva de se relacionar com o planeta. A gente está acostumado a se relacionar com o planeta de uma forma linear. A gente consome e descarta. Mas não, a gente vive num planeta que se retroalimenta positivamente. Quando um animal morre, aquilo vira alimento para a planta e é uma economia circular. E a gente precisa começar a fazer e ver mais dessas iniciativas aqui no nosso planeta. Dá uma olhadinha nessa iniciativa, eu achei muito legal. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que mudar uma visão distorcida que a gente vem construindo faz um tempo, de que a gente não faz parte da natureza. E, na verdade, nós somos natureza, o ser humano é natureza. O lixo é uma questão muito interessante da gente repensar, porque a gente está em contato com o lixo todos os dias. Então, no momento que a gente muda esse olhar e percebe que tudo que está à nossa volta, na verdade, é matéria-prima, é alguma coisa, a gente começa a pensar numa reutilização, né, numa ressignificação disso. A Revoada, ela é um negócio social, então a gente foi buscar no resíduo a nossa matéria-prima. Então essa jaqueta aqui que eu estou vestindo, por exemplo, é de guarda-chuva, nylon de guarda-chuva que estava descartado no lixo. E a gente utiliza também câmara de pneu como material. Desde a Revolução Industrial, a gente está produzindo de uma forma linear. A gente extrai muito, produz muito e acaba gerando muito resíduo, né? E a economia circular, ela olha para o sistema produtivo de uma outra forma, que é justamente uma forma circular, onde o fim não é a geração de resíduo, mas o fim é reinserir esse produto ou essa matéria-prima de novo na cadeia produtiva. Então essa câmara vem dos borracheiros, a gente compra diretamente desses borracheiros, gerando renda para eles. A gente compra os guarda-chuvas das unidades de triagem de lixo, gerando renda para os catadores de lixo. A gente lava isso com água da chuva, uma lavagem industrial que tem captação de água da chuva e tratamento correto dessa água. E a produção, a costura é toda feita em cooperativas, né? Então a gente está o tempo todo gerando impacto, tanto ambiental, que a gente está evitando que esses materiais fossem parar na natureza, nessa câmara de pneu e esse guarda-chuva, e são materiais que demoram mais de 500 anos para se decompor, quanto também impacto social, porque a gente está gerando renda e trabalho para essas pessoas numa cadeia inusitada, digamos assim, né? Quando a gente foi procurar os borracheiros para comprar as câmaras de pneu e os catadores de lixo para comprar os guarda-chuvas, teve essa surpresa, assim, por parte deles, de como assim a gente estava querendo reutilizar esses materiais, né? Então os borracheiros não entendiam por que a gente queria pagar e comprar uma câmara de pneu, ao invés de simplesmente eles nos darem, já que aquilo era um lixo para ele, né? E aí eles se surpreendem muito quando veem os produtos prontos, veem que é possível realmente aquela câmara de pneu suja e que em princípio era um lixo, né, ser reaproveitada e virar produtos incríveis. As unidades normalmente recebiam 5 centavos pelo quilo da sucata e a gente ofereceu pagar 50 centavos a unidade de guarda-chuva. Então, uma grande diferença para eles e ainda assim para nós é totalmente possível pagar esse valor e quem sabe até aumentar esse valor com o tempo, né? A gente tem uma consultoria hoje também, que se chama Projeto Ação Reinvenção, onde a gente transfere de alguma forma essa expertise que a gente vem adquirindo há 6 anos de colocar a economia circular e o ecodesign em prática para algumas indústrias que estão com esse desafio
de repensar os seus resíduos, de repensar os seus produtos, né? E aí a gente consegue fazer uma jornada juntos para a gente poder prototipar essa mudança dentro das indústrias. A gente brinca muito na Revoada que a gente é uma micropolítica ambulante, né? Então a gente tem o poder de, na verdade, influenciar e ajudar em tudo no mundo, né? Porque a gente é que escolhe a forma como a gente quer viver. Então, desde o que a gente come, ao que a gente compra, a pensar como a gente está impactando no nosso dia a dia, né? As pessoas. Então, se a gente começa a perceber isso e se questionar, é uma cadeia infinita que a gente se dá conta. E eu acho que a gente, como consumidor, especialmente, ficou num lugar muito passivo com o tempo. E eu acho que não, a gente é super ativo nesse processo, né? Se a gente quiser que as indústrias mudem, a gente tem que consumir também de um jeito diferente. Então, acho que está muito nas nossas escolhas. Legal, né? Muito top. Bom, acabamos aqui o primeiro ponto da era humana. Nós somos partes do todo e a gente precisa se reconectar com esse todo e viver de uma forma que esse todo continue a se retroalimentar positivamente, continue a crescer e continue a viver. Te vejo na próxima aula.